O que começou como um dia comum, rapidamente se transformou em algo muito mais sinistro. Quando a polícia se aproximou do armazém em questão, foi imediatamente tomada por um fedor pútrido e avassalador que pairava pesado no ar. No momento em que os agentes abriram as portas da unidade, depararam-se com uma visão profundamente perturbadora. Espalhados entre diversos pertences pessoais, havia vários grandes recipientes. Entre eles, um cooler resistente, meticulosamente envolto em várias camadas de plástico, uma grande bolsa de viagem azul e uma pequena mala de mão. Seguindo rigorosos protocolos forenses, os peritos cuidadosamente removeram cada recipiente da unidade. Em seguida, os recipientes foram transportados para o escritório do médico legista para um exame mais detalhado. O processo de desembrulhar e inspecionar o conteúdo levou horas exaustivas, enquanto os especialistas forenses trabalhavam meticulosamente para preservar cada possível vestígio de evidência escondido nas camadas de plástico e tecido. Quando as últimas camadas foram finalmente removidas, a terrível verdade foi revelada. O corpo dentro foi oficialmente identificado como pertencente a Manijeh Starren. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. O que começou como uma investigação comum acabou se transformando em um verdadeiro documentário. Ele contará a história de Manijeh Starren, nascida em 23 de maio de 1989. Há pouca informação pública sobre seus primeiros anos, sua criação ou o ambiente em que cresceu. Permanece incerto se ela foi criada em São Paulo, no condado de Ramsey, Minnesota, ou se mudou para lá mais tarde na vida. O que se sabe é que, em 2023, aos 34 anos, Manijeh era uma mãe solteira de 3 filhos, cada um de pais diferentes. Ela morava em um modesto apartamento de 2 quartos, localizado na 1428 Street, em St. Paul, lutando para sustentar seus filhos enquanto enfrentava suas próprias batalhas pessoais. O passado de Manijeh era envolto em mistério, e não havia registros públicos indicando se ela já havia sido casada. Conhecidos e pessoas que tiveram breves interações com ela a descreviam como uma mulher de calor contagiante, alguém cuja bondade e paciência deixavam uma impressão em todos que a conheciam. Amigos e vizinhos a lembravam como alguém que sempre encontrava tempo para sorrir, mesmo nos momentos difíceis, e que era conhecida por seu otimismo inabalável, apesar das adversidades que enfrentava. Seu amor pelos filhos era evidente na forma como falava sobre eles, mesmo enquanto travava silenciosamente uma batalha interna. Apesar dessas qualidades admiráveis, Manijeh enfrentava profundos problemas pessoais, incluindo questões de saúde mental e uma luta contra o vício em drogas. Esses desafios começaram a ter um impacto significativo em sua vida, e principalmente em sua capacidade de oferecer um ambiente estável e seguro para seus filhos. Houve períodos em que ela tentou mudar o rumo das coisas, buscando terapia e expressando o desejo de participar de um programa de reabilitação de drogas, mas seus esforços muitas vezes fracassavam, deixando os mais próximos preocupados com seu bem-estar. Então veio o ponto de virada. Um evento que desencadearia uma série de acontecimentos alarmantes. A ligação telefônica de 1º de maio de 2023. Naquela manhã, o Departamento de Polícia de St. Paul recebeu uma chamada de emergência do pai de Manijeh. Sua voz soava aflita ao relatar que sua filha estava desaparecida. Conhecida pelos familiares e amigos mais próximos como Mani, Manijeh havia falado com ele pela última vez em 18 de abril de 2023. Durante essa conversa final, ela parecia angustiada, paranoica e estranhamente assustada. Ela havia mencionado estar com medo de alguém. O pai acreditava que fosse um namorado, mas ela se recusou a revelar detalhes. O que piorou a situação foi o fato de ela não ter comparecido ao centro de reabilitação onde estava programada para se internar. Essa ausência, combinada com seu comportamento temeroso, levou o pai a acreditar que algo estava seriamente errado. Respondendo à urgência da situação,
os policiais iniciaram imediatamente uma busca por Manijé. O primeiro local visitado foi seu apartamento, mas não havia sinal dela. Não havia evidências imediatas de arrombamento ou crime, mas seu desaparecimento era preocupante. Os investigadores então entraram em contato com pessoas ligadas a ela, começando pelo pai de um de seus filhos. Quando questionado, ele revelou que também não tinha notícias de Manijé havia tempo em comum. Normalmente, ela fazia questão de manter contato, especialmente em assuntos relacionados à criança. Ele enfatizou que era totalmente fora de seu caráter passar mais de 8 horas sem se comunicar, pois ela era extremamente cuidadosa com o bem-estar do filho. A última conversa entre eles havia ocorrido em 21 de abril de 2023, e depois disso, ela ficou em silêncio. O homem também revelou que Manijé costumava entrar em contato de números diferentes, provavelmente devido à instabilidade financeira que a impedia de manter um plano telefônico fixo. Em seguida, os investigadores se voltaram para seus vizinhos. Uma vizinha, em particular, relatou uma lembrança perturbadora. Ela havia visto Manijé com ferimentos visíveis, um olho roxo e marcas vermelhas no pescoço. Embora a data exata não estivesse clara, a vizinha lembrava-se vividamente do episódio. Preocupada, ela se aproximou de Manijé e perguntou se ela havia sido machucada. Hesitante, Manijé admitiu que havia sido agredida. No entanto, apesar da insistência da vizinha para que denunciasse o caso às autoridades, Manijé recusou, temendo que envolver a polícia apenas agravasse a situação. Essa revelação aprofundou o mistério, retratando uma mulher presa em uma situação perigosa, mas com medo demais para pedir ajuda. Novas investigações levaram os detetives ao gerente do complexo de apartamentos onde Manijé morava. O gerente forneceu uma informação crucial. Manijé tinha um namorado chamado Joe, que frequentemente a visitava, embora seu nome não constasse no contrato de aluguel. O gerente, percebendo algo inquietante na relação, mantinha anotações mentais sobre a presença do homem. Ele então forneceu aos investigadores um número de telefone associado a Joe. Com essa pista, os investigadores rapidamente descobriram a identidade por trás do número. Um homem de 40 anos, chamado Joseph Steve Jorgensen. Ao apresentar uma fotografia de Jorgensen ao gerente do prédio, receberam a confirmação. Aquele era de fato o Joe, namorado de Manijé. Isso marcou um avanço significativo no caso. Os investigadores passaram a considerar seriamente a possibilidade de que Joe tivesse desempenhado um papel no desaparecimento de Manijé. E justamente quando começaram a montar uma linha do tempo, surgiu outra descoberta. Uma que mudaria o rumo da investigação. Em 24 de maio de 2023, o gerente de um complexo de apartamentos vizinho entrou em contato com os detetives trazendo uma descoberta crucial. Imagens de câmeras de segurança datadas de 21 de abril de 2023 haviam sido encontradas. Nas imagens recuperadas, Manijé aparecia saindo de seu apartamento em visível aflição. Sua postura era tensa, seus movimentos hesitantes e seu rosto mostrava uma expressão de medo. Momentos depois, Jorgensen, seu namorado, surgia na gravação, seguindo-a rapidamente. O que os investigadores viram nas imagens causou calafrios. O vídeo, de baixa qualidade, mostrava Manijé envolvida em algo que parecia uma luta próxima a um veículo escuro. Embora as imagens não fossem totalmente nítidas, os movimentos sugeriam aflição. Em certo momento, ele parece puxá-la à força em direção ao veículo. Em seguida, a vira bruscamente, segurando-a pelo braço e a conduzindo de volta ao apartamento. O vídeo confirmou que esta foi a última vez que Manijé foi vista entrando em sua residência, naquela noite sombria, entre 17 horas e 55 minutos e 18 horas. Estranhamente, não havia nenhuma filmagem posterior mostrando-a saindo do local. Os investigadores revisaram meticulosamente outras gravações e descobriram um padrão perturbador. Entre 21 e 28 de abril de 2023, Jorgensen foi registrado entrando e saindo do apartamento de Manijé diversas vezes.
A revelação chocante veio quando as autoridades contaram o número exato. Jorgensen havia acessado o apartamento 28 vezes em apenas uma semana. Isso levantou sérias preocupações. Por que ele fazia tantas visitas e por que Manigé não havia sido vista desde 21 de abril? Para agravar ainda mais a situação, a administração do prédio confirmou um detalhe crítico. Manigé possuía apenas um conjunto de chaves de seu apartamento. No entanto, as filmagens mostravam Jorgensen abrindo a porta sozinho todas as vezes, provando que ele tinha uma cópia. Como ele a obteve continuava uma questão sem resposta, mas suas implicações eram assustadoras. À medida que os investigadores continuavam a montar o quebra-cabeça, a urgência em encontrar Manigé aumentava. A próxima pista importante surgiu em 28 de maio de 2023. Às 16 horas e 55 minutos, Jorgensen foi visto saindo do apartamento carregando 2 bolsas de viagem e uma grande mala. O vídeo, ainda em baixa qualidade, mostrava-o colocando as bagagens na parte traseira de uma caminhonete escura com placa de Minnesota, antes de entrar no veículo e sair rapidamente. A investigação da placa revelou que o veículo estava registrado em nome de um homem que morava em um complexo de apartamentos na 89 Century Avenue, em Maplewood. Os investigadores correram para localizar esse indivíduo, na esperança de descobrir alguma conexão entre ele e Jorgensen, ou alguma pista sobre o paradeiro de Manigé. Enquanto isso, seguiram outra pista promissora: um amigo da família. Ao ser interrogado, o amigo forneceu informações valiosas sobre os hábitos de Manigé. Ele destacou que, apesar de seus problemas com drogas e crises pessoais, ela nunca deixava de manter contato com alguém da família ou do círculo social, o que tornava seu desaparecimento ainda mais alarmante. O amigo também relatou uma ligação inquietante que teve com Jorgensen nos dias seguintes ao último aparecimento de Manigé. Segundo ele, Jorgensen afirmou que Manigé havia saído para fazer compras e nunca mais voltado. A suspeita aumentou ainda mais quando Jorgensen tentou culpar outra pessoa, um homem chamado Cazell. Ele descreveu Cazell como um sujeito ameaçador e suspeito, insinuando que ele poderia ter feito algo contra Manigé. No entanto, o amigo achou essa história duvidosa, já que Jorgensen nunca havia mencionado esse homem antes. Além disso, Jorgensen encerrou todo o contato com o amigo depois dessa conversa, recusando-se a responder qualquer outra pergunta sobre o desaparecimento de Manigé. Esse comportamento, combinado com sua falha em relatar o desaparecimento à polícia, solidificou ainda mais as suspeitas dos investigadores. As provas esmagadoras apontavam para Jorgensen como a figura central no desaparecimento de Manigé, e as autoridades se preparavam para intensificar o escrutínio sobre ele. Determinados a descobrir a verdade, os oficiais obtiveram um mandado para realizar uma busca minuciosa no apartamento de Manigé. Acompanhado pelo gerente da propriedade, um policial entrou na unidade. O ar dentro do apartamento estava pesado, carregado por uma estranha imobilidade, como se o tempo tivesse parado após uma tragédia ainda não revelada. À medida que avançavam pelos cômodos, detalhes perturbadores começaram a surgir. Perto da janela do quarto, encontraram uma tela de janela caída no chão. Ela havia sido removida à força, sugerindo uma possível luta. Na sala de estar, uma televisão grande estava encostada na parede, com a tela estilhaçada em vários pontos. O gerente confirmou que o dano não existia antes do desaparecimento de Manigé. Na cozinha, os investigadores descobriram um micro-ondas com o vidro frontal quebrado. Embora parecesse que alguém havia tentado limpar os cacos, pequenos fragmentos ainda eram visíveis. A descoberta mais perturbadora, porém, os aguardava no quarto de Manigé. Os policiais notaram imediatamente que o lençol da cama havia sido parcialmente removido, revelando a espuma do colchão por baixo. Mas o colchão em si não estava inteiro. Alguém havia cortado e removido uma grande parte da espuma. Essa ausência levantava questões alarmantes. O que havia sido retirado e por quê? Ainda mais inquietante, manchas vermelhas estavam visíveis na extremidade inferior da cama. Embora sua origem ainda não tivesse sido confirmada,
As implicações eram profundamente preocupantes. Essas descobertas chocantes aumentaram a urgência em torno do desaparecimento misterioso de Manijeh, levando os investigadores a aprofundarem-se ainda mais no crescente labirinto de pistas sinistras e eventos inquietantes. Percebendo a necessidade de uma busca forense completa, as autoridades seguiram rigorosamente os protocolos legais para garantir um novo mandado que lhes permitisse realizar uma investigação científica no apartamento. O mandado foi oficialmente concedido e executado em 25 de maio de 2023. Quando os técnicos da cena do crime entraram na residência, foram imediatamente confrontados com uma descoberta horrenda. Grandes quantidades de sangue foram encontradas por todo o apartamento, no sofá, acumulado no chão e espalhado pela área da cozinha. Havia sinais claros de uma tentativa desorganizada de limpeza, sugerindo que alguém havia tentado desesperadamente apagar qualquer vestígio do que acontecera ali. A realidade gelada se impôs. Alguém havia sofrido um ferimento grave. Ou, possivelmente, perdido a vida dentro daquele apartamento. A análise forense subsequente confirmou os piores temores dos investigadores. As amostras de sangue coletadas pertenciam a Manijeh Starren. Com essa confirmação, o caso deixou de ser apenas uma investigação de desaparecimento e se transformou em algo muito mais sombrio: um possível homicídio. Conforme os detetives avançavam, começaram a examinar os registros financeiros de Manijeh, na esperança de encontrar novas pistas. Logo descobriram que ela recebia assistência governamental por meio do programa Electronic Benefits Transfer, EBT, de Minnesota. Esse sistema permitia que ela comprasse alimentos e, em alguns casos, retirasse pequenas quantias em dinheiro. Reconhecendo a importância dessa informação, as autoridades rapidamente obtiveram um mandado para examinar as atividades de sua conta EBT. O que encontraram foi ainda mais perturbador. Apesar de Manijeh estar desaparecida desde 21 de abril de 2023, transações continuaram sendo feitas em seu cartão EBT até maio. Em 9 de maio de 2023, Jorgensen usou o cartão de Manijeh para sacar dinheiro em um caixa eletrônico do posto Speedway, localizado na 11 Century Avenue North, em Maplewood. Mais tarde, no mesmo dia, ele utilizou o cartão na loja Dollar Tree, situada na 7150 Valley Creek Plaza, em Woodbury. Suas compras chamaram imediatamente a atenção. Um balde de limpeza, 2 caixas, papel toalha, sacos de lixo, limpador líquido, luvas de látex e lenços desinfetantes. A variedade dos itens levantou sérias suspeitas, pois correspondia a materiais normalmente usados para limpar cenas de crime. 2 dias depois, em 11 de maio de 2023, Jorgensen fez outra transação no supermercado Cub Foods, na Clarence Street, em St. Paul, no condado de Ramsey. Mas suas compras não pararam por aí. Ele também visitou outra loja Dollar Tree, localizada na 10ª Street North, em Oakdale. Mais uma vez, adquiriu papel toalha, mais caixas e produtos de limpeza, além de lenços desinfetantes adicionais. A repetição das compras de produtos de limpeza sugeria fortemente que Jorgensen estava tentando encobrir um crime. Complicando ainda mais a investigação, as autoridades descobriram um novo e inquietante detalhe. Outra pessoa, identificada apenas pelas iniciais ZD, também havia usado o cartão EBT de Manijeh. Essa revelação ampliou o escopo do caso, levantando dúvidas sobre se outras pessoas estavam envolvidas em seu desaparecimento ou se ZD havia participado sem saber. Os investigadores, agora plenamente conscientes das atividades fraudulentas de Jorgensen, moveram-se para obter um mandado de busca de seu histórico digital. O que encontraram foi profundamente incriminador. Em 21 de abril de 2023, o mesmo dia em que Manijeh foi vista pela última vez, Jorgensen pesquisou o termo jugular. Uma escolha de palavra arrepiante, sugerindo conhecimento sobre ferimentos fatais. Em 1º de maio de 2023, ele pesquisou: o que a polícia faz com um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida? Uma consulta que indicava que ele estava tentando planejar sua reação ao desaparecimento de Manijeh.
Em 3 de maio de 2023, suas buscas mudaram para a autopreservação digital. Como limpar cookies de um celular Android. Depois, em 27 de maio de 2023, ele pesquisou como remover GPS de um patinete Lime. Essa busca levantou suspeitas. Estaria Jorgensen tentando evitar rastreamento de localização? Mas o mais perturbador de tudo veio em 4 de junho de 2023, quando ele procurou por cal virgem para solo. Os investigadores sabiam muito bem o que isso significava. A cal é comumente usada para tratamento de solo, mas também é famosa por acelerar a decomposição e neutralizar o odor de matéria orgânica em decomposição. As implicações eram aterrorizantes. Com um volume crescente de provas contra Jorgensen, a polícia passou a focar em sua residência. Um mandado foi rapidamente emitido para buscar seu apartamento, e os oficiais se prepararam para um possível confronto violento. Em 26 de junho de 2023, uma equipe da SWAT foi designada para executar o mandado. Ao chegarem ao apartamento de Jorgensen, a tensão era palpável. No momento em que os oficiais bateram à porta e anunciaram sua presença, Jorgensen reagiu com imediata resistência. Em vez de cooperar, ele correu para o quarto e se trancou lá dentro. Em uma escalada chocante e aterrorizante, para o horror dos agentes da SWAT e dos vizinhos, Jorgensen ateou fogo dentro do apartamento, agravando ainda mais a situação. As chamas, alimentadas por sua resistência desesperada, encheram o ambiente com densa fumaça, aumentando o perigo para todos. A equipe da SWAT, ciente da gravidade do momento, agiu com extrema cautela ao avançar para contê-lo. Uma luta intensa e caótica se iniciou. Jorgensen lutava violentamente, arranhando, chutando e até tentando tomar a arma de um dos oficiais. Foi necessária a força de vários policiais para finalmente dominá-lo e encerrar o confronto violento. Uma vez contido, Jorgensen foi levado rapidamente ao Regions Hospital para avaliação médica imediata. As autoridades queriam garantir que quaisquer ferimentos decorrentes da resistência fossem devidamente tratados. Além disso, buscavam avaliar seu estado mental, já que seu comportamento errático, somado à brutalidade do caso, sugeria possíveis transtornos psicológicos que poderiam ter influenciado suas ações. Para a surpresa dos policiais, Jorgensen não estava sozinho no apartamento. 2 outras pessoas estavam presentes no momento de sua prisão. Uma delas era uma mulher não identificada, que apresentava sinais claros de abuso físico. Seu corpo estava coberto de hematomas e arranhões, e marcas avermelhadas profundas envolviam seu pescoço, indicando histórico de estrangulamento. Quando interrogada pela polícia, a mulher fez uma revelação arrepiante. Jorgensen a havia estrangulado e, em determinado momento, sussurrou ameaças em seu ouvido. "Os vizinhos não vão te ouvir gritar." Essa frase aterrorizante pintou um quadro claro da extensão da brutalidade de Jorgensen. O segundo indivíduo era o companheiro de quarto de Jorgensen, um homem que havia decidido se refugiar em seu quarto durante o confronto com a SWAT. Ele não resistiu quando os oficiais o detiveram. Durante o interrogatório posterior no Departamento de Polícia de St. Paul, ele revelou informações importantes sobre o ambiente dentro do apartamento. Ele contou que sofria de lesão cerebral traumática, o que o deixara sem olfato. Um detalhe que mais tarde se mostraria significativo. Além disso, descreveu suas interações limitadas com Jorgensen, explicando que seu trabalho de segunda a sexta-feira o mantinha ocupado e distante das atividades do colega de quarto. Ele insistiu que sabia pouco sobre os visitantes frequentes de Jorgensen ou suas ações ilícitas. Enquanto os detetives continuavam a investigar, eles voltaram sua atenção para outra figura-chave, ZD, um associado próximo de Jorgensen. Os investigadores haviam observado previamente ZD usando o cartão EBT de Manigé, o que os levou a chamá-lo para interrogatório. Durante a entrevista, ZD revelou que havia encontrado Manigé apenas 1 ou 2 vezes e que não tinha relacionamento próximo com ela. Quando ele perguntou sobre seu paradeiro, Jorgensen lhe disse que ela havia sido internada em uma instituição de saúde mental.
ZD também afirmou que Jorgensen pessoalmente lhe teria entregou o cartão EBT de Manigé e forneceu o PIN, levando-o a assumir que Jorgensen tinha permissão para usá-lo. À medida que os policiais continuavam seus esforços para montar os últimos movimentos conhecidos de Manigé, falaram com o gerente do apartamento que supervisionava a residência de Jorgensen. O gerente relatou uma série perturbadora de acontecimentos que haviam começado em meados de maio. Por volta de 15 ou 16 de maio de 2023, vários moradores começaram a apresentar reclamações sobre um fedor repulsivo emanando do apartamento de Jorgensen. Era meio como, você sabe, leite estragado misturado com uma fralda de bebê. Era simplesmente um odor muito forte, insuportável, recordou o gerente. O fedor era tão avassalador que permeava o prédio inteiro, causando imensa preocupação entre os residentes. Cada vez mais incomodados, o gerente e um funcionário de manutenção tentaram entrar no apartamento de Jorgensen em 18 de maio de 2023 para investigar a origem do odor. No entanto, seus esforços foram recebidos com hostilidade agressiva. Jorgensen repreendeu-os verbalmente, recusando-se a permitir o acesso. Ele fisicamente bloqueou a entrada de um quarto específico, aquele que, segundo suas observações, parecia ser a própria fonte do cheiro pútrido. Desconfiados, mas relutantes em agravar a situação naquele momento, o gerente informou a Jorgensen e a seu colega de quarto que precisavam limpar o apartamento em uma semana. Pouco depois desse encontro, o gerente e o funcionário de manutenção observaram algo que os deixou arrepiados. Eles testemunharam Jorgensen lutando para carregar e arrastar várias grandes bolsas de viagem pretas para fora do apartamento. A visão foi tão assustadora que trocaram comentários sombrios sobre a possibilidade de Jorgensen estar descartando um corpo morto. Suas suspeitas foram suficientes para consolidar a crença de que algo realmente sinistro tinha ocorrido dentro daquele apartamento. Agindo com base nessas revelações, a unidade de serviços forenses do St. Paul Police Department realizou uma busca extensiva no apartamento de Jorgensen. O que encontraram confirmou os piores temores dos investigadores. Evidências de sangue foram encontradas em múltiplos locais, reforçando a crescente convicção de que o caso havia tomado rumo homicida. A descoberta mais condenatória foi uma grande poça de sangue no armário da frente, precisamente a área identificada como a fonte do odor fétido. Os investigadores observaram que o sangue havia penetrado pelo carpete e chegado à manta inferior. Além disso, sangue foi encontrado no armário onde Jorgensen havia tentado iniciar o fogo, o que indicava ainda mais a extensão de suas tentativas desesperadas de destruir evidências. Os investigadores documentaram meticulosamente a cena do crime, observando o perturbador grau de premeditação evidente em suas ações. À medida que a equipe forense expandia a busca pelo apartamento, descobriram 2 chaves de cadeado escondidas entre os pertences pessoais de Jorgensen. Essas chaves mais tarde se revelariam um elo crucial para desvendar os detalhes macabros do caso. Uma análise dos registros telefônicos de Jorgensen revelou uma descoberta arrepiante. Em 18 de maio de 2023, seu telefone registrou um ping de localização próximo a um depósito localizado na 881 Weir Drive, em Woodbury. As investigações posteriores descobriram que alguém usando o nome do colega de quarto de Jorgensen havia começado a alugar uma unidade de armazenamento no depósito em 5 de maio de 2023. O código de acesso atribuído a essa unidade foi usado precisamente no mesmo momento em que o telefone de Jorgensen havia sido detectado na área. As evidências circunstanciais sugerem que Jorgensen provavelmente usou essa unidade para ocultar evidências incriminadoras adicionais. Reconhecendo a importância dessa revelação, os investigadores agiram rapidamente para obter um mandado de busca para a unidade de armazenamento. Em 28 de junho de 2023, apenas 2 dias após a prisão de Jorgensen, os agentes da lei invadiram o depósito. Ao se aproximarem da unidade designada, foram recebidos por um fedor pútrido e avassalador. Um cheiro que investigadores experientes reconheceram imediatamente como o odor de carne em decomposição.
Uma das chaves retiradas do apartamento de Jorgensen parecia corresponder a um dos cadeados que trancavam a unidade. Mas, no fim, os investigadores precisaram cortar os 2 cadeados para obter acesso. No momento em que as portas da unidade se abriram, os agentes se depararam com uma visão profundamente perturbadora. No interior, empilhados entre diversos itens pessoais, estavam vários recipientes grandes. Um cooler pesado envolto meticulosamente em plástico, uma bolsa de viagem azul e uma pequena mala de mão. A equipe forense rapidamente observou que uma das bolsas correspondia de perto à bagagem que Jorgensen havia sido capturado em imagens de vigilância retirando do apartamento de Manigé semanas antes. Além disso, repousando sobre o cooler, descobriram uma sacola verde repleta de produtos de limpeza idênticos aos que Jorgensen havia comprado previamente. Os itens incluíam lenços desinfetantes, luvas de borracha e rolos, o mesmo tipo de plástico usado para envolver as partes do corpo encontradas nos recipientes. Seguindo o protocolo forense rigoroso, os investigadores cuidadosamente removeram os recipientes da unidade e os transportaram para o escritório do legista. O fedor da decomposição se intensificou à medida que cada peça de evidência era manipulada. Ao chegar, foi realizado um exame de raios-x no conteúdo antes de qualquer inspeção física. As digitalizações confirmaram os piores medos dos investigadores. Dentro dos coolers e bolsas havia restos humanos, armazenados em camadas de plástico. O escritório do médico legista do condado de Ramsey realizou a árdua tarefa de conduzir uma autópsia completa. O torso, primeiro a ser desembrulhado, estava amarrado e colocado dentro de múltiplos sacos de lixo, reforçando a abordagem metódica utilizada para ocultar os restos mortais. Em seguida, a cabeça foi examinada, revelando camadas de plástico rigidamente enroladas ao seu redor. Por fim, os membros restantes foram extraídos da bolsa de viagem, também envoltos em espesso plástico. O processo de desembrulhar levou horas, pois os especialistas forenses trabalharam meticulosamente para preservar qualquer evidência potencial embutida nas envolturas. Uma vez removidas as camadas, os investigadores conseguiram confirmar a identidade dos restos por meio de múltiplos métodos, incluindo tatuagens e registros dentários. O corpo foi oficialmente identificado como pertencente a Manigé Starren, trazendo o horrível mistério de seu desaparecimento a uma conclusão sombria. Com essa devastadora confirmação, as autoridades retornaram às imagens de vigilância capturadas no apartamento de Manigé, analisando cada detalhe. Sua revisão forneceu evidências inegáveis do que havia acontecido. As bolsas que Jorgensen fora visto carregando para fora do apartamento dela eram, de fato, os mesmos recipientes agora descobertos na unidade de armazenamento. Isso levou a uma conclusão inevitável. Jorgensen havia assassinado Manigé, desmembrado-a dentro de sua própria casa e meticulosamente transportado seus restos em etapas antes de finalmente escondê-los na unidade de armazenamento alugada. Jorgensen foi subsequentemente acusado de uma série de graves crimes. O mais condenatório entre eles foi a acusação de homicídio em segundo grau, refletindo a brutalidade de suas ações. Além disso, os promotores apresentaram acusações de incêndio criminoso contra ele, por sua tentativa deliberada de destruir provas ao incendiar seu apartamento durante o cerco da equipe SWAT. A lista de acusações continuou a se expandir, incluindo múltiplas contagens de ameaças de violência e tentativa de desarmar um oficial de aplicação da lei durante o confronto com a polícia. Na tarde de 30 de junho de 2023, Jorgensen apareceu brevemente em tribunal para responder à acusação de homicídio. Vestido com um macacão laranja, seu comportamento oscilava entre a afronta e a indiferença enquanto ele se sentava diante do juiz. Ao longo dos procedimentos, ele balançava-se a cabeça de um lado para o outro, reagindo visivelmente à recitação detalhada dos resultados horríveis apresentados pela promotora adjunta do condado de Ramsey, Isabella Eastwood. Eastwood enfatizou a natureza calculada dos crimes de Jorgensen, destacando os longos e horríveis esforços que ele havia empreendido para ocultar as mortes. Ela solicitou ao tribunal que fixasse fiança no valor de $5 milhões,
pedido que o juiz Timothy Carey concedeu sem hesitação. Apesar da gravidade das acusações, Jorgensen permaneceu em grande parte silencioso. Sua única contribuição para a audiência sendo a confirmação de seu nome quando solicitado. Seu advogado nomeado pela corte absteve-se de contestar o valor da fiança naquele momento, sinalizando que uma estratégia jurídica mais abrangente estava em desenvolvimento. A abordagem contida sugeriu que a equipe de defesa de Jorgensen estava cuidadosamente ponderando suas opções enquanto se preparava para o que prometia ser um julgamento de alto perfil. À medida que o processo legal se desenrolava, surgiu uma revelação ainda mais chocante, que lançou uma nova luz sinistra sobre o caso. Durante uma coletiva de imprensa realizada naquele mesmo dia, o sargento Mike Ernster, da polícia de St. Paul, divulgou um desenvolvimento crítico na investigação em curso. As autoridades haviam ligado Jorgensen ao desaparecimento de outra mulher. A pessoa desaparecida foi identificada como Fanta Chayavong, uma mulher de 33 anos que havia mantido anteriormente um relacionamento romântico com Jorgensen. De forma perturbadora, Chayavong fora vista pela última vez em julho de 2021 e, em um paralelo arrepiante com o caso de Manijeh Starren, seu último paradeiro conhecido a colocava na companhia de Jorgensen. Chocantemente, seu desaparecimento nunca havia sido oficialmente relatado. Uma omissão que levantou sérias perguntas sobre como ela escapou pelas frestas do sistema. Contudo, à luz das evidências crescentes contra Jorgensen, a polícia recentemente reabriu seu caso como investigação de pessoa desaparecida. A nova análise logo levaria a mais uma descoberta sombria. Apenas uma semana depois, em 7 de julho de 2023, os agentes da lei realizaram outra coletiva de imprensa, divulgando notícias que aprofundavam ainda mais o escopo já horrível dos crimes de Jorgensen. Os policiais revelaram que os restos de Fanta Chayavong haviam sido encontrados em uma unidade de armazenamento separada, desta vez localizada em Rapids, aproximadamente 30 milhas ao norte da unidade onde o corpo de Manijeh Starren havia sido descoberto. Os investigadores haviam acreditado em inteligência coletada a partir de imagens de vigilância, transações financeiras e comportamento passado de Jorgensen, o que os levou ao local macabro. As autoridades omitiram detalhes específicos sobre a condição dos restos de Chayavong e o método de disposição, mas amplamente se especulou que seu destino havia espelhado o de Manijeh Starren. Com o processo criminal contra Jorgensen se intensificando, a família enlutada de Manijeh Starren fez uma pausa para expressar sua gratidão ao Departamento de Polícia de St. Paul e às equipes investigativas. Em um comunicado sincero, agradeceram às autoridades por sua determinação incansável em seguir cada pista possível. Sua busca implacável pela verdade não apenas garantiu justiça para Manijeh, como também revelou o destino de outra vítima, impedindo que Jorgensen potencialmente prejudicasse mais mulheres. Diante de provas esmagadoras, Jorgensen finalmente tomou uma decisão surpreendente. Optou por se declarar culpado em vez de enfrentar um julgamento. Em registro oficial, ele admitiu 2 acusações de homicídio intencional em 2º grau, confessando formalmente os brutais assassinatos de ambas as mulheres, Fanta Chayavong e Manijeh Starren. Em uma revelação inquietante, Jorgensen também reconheceu que havia desmembrado deliberadamente ambas as vítimas num esforço para escapar da detecção. Como parte de seu acordo de confissão, Joseph Jorgensen aceitou uma sentença concorrente de 40 anos de prisão por cada assassinato.